Boa tarde, pessoal. Estamos de volta com mais uma aula de redação. E eu desejo a todos vocês uma tarde maravilhosa, né? E vamos, dar início às nossas aulas, a nossa programação de hoje, onde continuaremos, com o texto narrativo. E dessa vez nós vamos falar, adivinha sobre o quê? Sobre a novela, certo? Então vamos lá. Voltando aí à definição da narração, o gênero que nós vamos trabalhar hoje, a tipologia textual, novela. E aí nós temos, relembrando aí, de acordo com o que assevera Branca Granatic, autora que eu admiro muito. Então, segundo a Branca, narração é a modalidade de redação na qual contamos um ou mais fatos que ocorreram em determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens, É ainda a arte de narrar, de contar uma história, algo importante que você deseja socializar para outras pessoas, certo? E hoje nós falaremos sobre o quê? A novela. Então, a novela, nós temos aí a narração com apenas um núcleo e poucos personagens. Como exemplo, nós temos aí A Hora da Estrela, que é um bom exemplo, e que possivelmente nós trabalharemos, esse gênero. Ele é muito utilizado, nos vestibulares, Então, A Hora da Estrela, a gente pode ter uma noção agora no fundamental, mas ele será maior e melhor explorado, no ensino médio, quando nós estivermos trabalhando o modernismo, certo? E aí a nossa grande Clarice Lispector, que presenteou, nosso país e o mundo com tantas obras maravilhosas. Desafio você a procurá-las. E aí, para ampliar as pesquisas, em torno do conteúdo, nós temos aí o site, Então, continuando, nós temos a seguir, as características da novela. Entre elas, nós temos a pluralidade dramática, ou seja, é a diversidade do drama, Então, a gente observa aí que, como a gente pode ver na telinha, ao contrário do que acontece com outros gêneros que estudaremos adiante, a novela ela desenvolve vários enredos ao longo da narrativa, que podem estabelecer conexões entre si. Então, nós temos os protagonistas, E aí, esses protagonistas, eles têm o quê? O autor ele desenvolve parentes, amigos, e aí começa o desenrolar da história. O antagonista, que é aquele que se envolve na trama para atrapalhar os protagonistas numa perspectiva de quê? De dar vazão à história, ao conflito. E assim sucessivamente. Então, na sequência nós temos aí justamente isso, a sucessividade. Ou seja, o enredo é desenvolvido de maneira sequencial, embora essa sequência possa ser alterada ao longo da narrativa, ou seja, a história ela tem uma sequência lógica, Cada capítulo, cada dia tem o quê? Uma continuidade, Uma sucessão de fatos. E na sequência nós temos aí o tempo, outra característica na novela, Então o tempo é histórico, isto é, determinado pelo calendário e pelo relógio, E aí, ainda falando das características, nós temos o quê? O espaço, Tempo e espaço são definidos pela pluralidade dramática, pois as ações dos personagens são responsáveis por deslocá-los para diferentes ambientes da narrativa. Então, acontece a sequência, dos fatos, onde muitas vezes o personagem ele precisa se deslocar para resolver um determinado assunto, Acontece aí na trama viagens,
né, excursões, enfim. O autor ele tem liberdade para usar e abusar da sua criatividade, lembrando aí a sequência, né, a sequência dos fatos, para poder haver a compreensão. E nós temos aí a linguagem, né, que é muito importante. Então, depende de quê? Das circunstâncias históricas da narrativa. Isso quer dizer o quê? Que tem características próprias. Uma determinada novela, né, de uma das emissoras brasileiras, que toda a filmagem foi desenvolvida aqui no Nordeste, né, na nossa contemporaneidade. Então nós observamos que os personagens eles tinham algum sotaque, eu não vou dizer muito não, porque muitas vezes eles exageram, né? Então o sotaque do nordestino não é tão carregado, não é tão pesado como muitas vezes é mostrado na televisão, né? Principalmente pelas novelas, pelo cinema, né? Então nós temos um sotaque diferente até pela pluralidade cultural do nosso país, pela influência que nós recebemos na colonização. Não é isso? Então, isso é motivo de orgulho para nós nordestinos. Então, somos retrato, certo? Da nossa história, da nossa pluralidade cultural. Continuando, né? Se um fato é narrado na Idade Média, a linguagem denota características da época. Isso quer dizer o quê? Que na Idade Média nós tínhamos o quê? Uma linguagem completamente diferente da nossa. Então, se a narrativa é desenvolvida na atualidade, a linguagem acompanha os hábitos culturais contemporâneos de um determinado local. Tranquilo? Então aí a linguagem ela é muito importante, porque você já imaginou uma novela com características da Idade Média e a gente vê os atores, né, os personagens e as atrizes com a linguagem cheia de gíria? Não ia ficar muito convincente. Então, por isso a linguagem ela tem que acompanhar toda a história, toda a trama, né? Continuando, nós temos aí as características da novela. Os personagens, então, não há limite de personagens. E ao longo da trama, novos podem surgir, assim como outros podem ser retirados da trama, tudo em prol do fio narrativo. Isso quer dizer o quê? Que nós temos os personagens na novela, temos os personagens principais, né? Então, de repente, acontece o que na trama? A necessidade desse personagem fazer uma viagem. Automaticamente, o que é que vai acontecer? Se tem uma cena dentro de um avião, dentro de um ônibus, é evidente que vai ter que ter os outros passageiros, não é? Então, também que se for no avião, também tem que ter o piloto, o motorista do ônibus. São os coadjuvantes, né? Pessoas que são contratadas ali para momentaneamente, ou seja, para atuarem apenas naquela cena, certo? E aí nós temos o enredo. Diferentemente do que acontece com o romance, né? O romance, a extensão dele é muito maior, né? O que permite um ritmo mais lento. A novela ela já segue um ritmo mais acelerado. Se bem que muitas vezes, quando a novela ela está trazendo uma conotação positiva, ela está sendo aceita pelo público, então o autor aí, ele começa a criar determinados conflitos para aumentar, né, a durabilidade, ou seja, para aumentar as cenas, certo? Fazendo com que a história se prolongue por mais alguns dias. Certo? Então, as ações dos personagens, elas são essenciais para a narrativa. Por isso a novela tornou-se um texto, como a gente pode ver aqui na telinha, que pode ser facilmente adaptado
para a teledramatização ou a radiodramatização, ou seja, para uma programação, né, exposta ou ainda lançada para o telespectador, é isso? Ou seja, quando é uma programação em vídeo, certo? Uma programação que você vai observar as cenas, né? Bem como sendo elas só as novelas de rádio, né? Ouvidas no passado. Eu não sei precisar, o tempo não tem contribuído, mas eu não acredito que ainda tenha novela pela rádio, não. Essa informação eu vou ficar devendo para vocês, mas eu não tenho, não acredito que ainda seja veiculada. Mas tá aí o nosso desafio, vamos a pesquisa, vamos, né, fazer essa descoberta se nas rádios ainda existem, né, as radiodramatizações, as radionovelas. E aí na sequência nós temos a teledramaturgia. E o que seria a teledramaturgia? Então, como a gente pode observar, é a esfera artístico-cultural responsável pela produção de obras audiovisuais necessariamente de natureza dramática e romântica. Certo? O que nós podemos observar aí na televisão, né? Nas redes televisivas. Então, os dramaturgos, eles dividem suas novelas em capítulos, exibidos todos os dias, com exceção dos domingos. Né? Isso a gente pode relembrar, né, quando assistimos a televisão, né, as novelas. Né? Normalmente elas duram, em média, de 8 meses a mais algum tempo. Então, ainda no Brasil, né, as novelas são transmitidas através do sinal aberto. Isso quer dizer o quê? Que todas as pessoas que têm uma televisão simples, elas têm acesso, né, em rede nacional de televisão. Sendo, portanto, acessível a todos os telespectadores. Então, depois da exibição convencional e original, as que são consideradas, através das pesquisas de opinião, as de maior sucesso, são reprisadas depois de algum tempo, em estilo mais condensado e em outro horário. Então, nós temos aí determinadas programações que chamou a atenção, que conquistou o público, então elas são reprisadas, né, no Vale a Pena Ver de Novo. Né? Então, como conquistou o público em décadas ou em tempos passados, né, a perspectiva é conquistar novos telespectadores, certo? E aí a gente pode, né, ampliar as pesquisas, né, no site da InfoEscola. Tem um material muito bom que você pode acrescentar ainda os seus estudos, certo? E na sequência nós vamos ter o quê? Né? O fato de que muitas produções brasileiras são negociadas com outros países, principalmente Portugal, para onde vai, né, a maior parte da criação dos dramaturgos nacionais, bem como Chile, Espanha e Rússia, entre outros destinos internacionais. Então a gente observa que as produções, né, televisivas, as novelas, elas são bem aceitas, né, em outros países. E nessa perspectiva elas são o quê? Veiculadas lá. Então, como a gente pode ver aqui na telinha, geralmente esse estilo artístico ele procede de países com identidade cultural ibérica, como o México, a Venezuela, Colômbia e Brasil. Embora outras nações também apreciem esta produção, né? Os portugueses são igualmente renomados produtores de novelas, principalmente as realizadas pela TVI. Certo? Então, nós temos aí várias novelas mexicanas que também foram veiculadas aqui na nossa telinha. Certo? Então, há essa troca. Na sequência, nós temos o quê? Algumas curiosidades. As novelas brasileiras também não nasceram no formato atual. A primeira delas foi
Sua Vida Me Pertence, de Walter Forster, transmitida pela TV Tupi de São Paulo, né? A antiga TV Tupi, que foi extinta, né? Então ela foi exibida com apenas 20 capítulos, cada capítulo de 15 minutos de duração. Então imagine uma novela como a gente está acostumado agora, né? Então, ela, como a gente pode ver aqui na telinha, ela era exibida 2 vezes por semana, no horário das 20 horas e ao vivo. Então, ela teve sua estreia em 21 de dezembro de 1951. A gente nem era gente ainda. E seu elenco era composto por atores de calibre, como a atriz, né, Vida Alves, né, a qual se tornaria famosa por protagonizar o primeiro beijo da televisão brasileira, ao lado de Walter Forster, nessa mesma obra, né? Também nós tivemos os artistas de renome, né? Lia de Aguiar, Dionísio de Azevedo e Lima Duarte, que ainda hoje trabalha e atua na rede televisiva, não é? Então aí você pode ampliar seus conhecimentos visitando aí o site da InfoEscola. Então ainda, acrescentando ainda as nossas curiosidades, a primeira produção a ser transmitida diariamente foi 25499 Ocupado. Título estranho, né, para nossa época, mas era exatamente esse o título, né, da novela exibida pela TV Excelsior, na cidade de São Paulo, às 19 horas e 30 minutos. Então essa programação estreou em julho de 1963, ó, tá fazendo agora, tá completando aí mais uma era, né? E a princípio era levada ao público todas as segundas, quartas e sextas, mas a partir do dia 9 de setembro, né, do mesmo ano, ela passou a ser apresentada todos os dias. Então, pela primeira vez, Tarcísio Meira e Glória Menezes formavam um casal romântico na ficção televisiva. E aí, o site para você ampliar seus conhecimentos é o nosso InfoEscola. Então, ainda acrescentando as nossas curiosidades, nós vimos que as produções atuais, embora em grande parte sejam destinadas ao entretenimento, uma vez que são nada mais nada menos que produtos da indústria cultural, né? E por isso elas também apresentam ocasionalmente debates sobre temas controvertidos ou a veiculação de campanhas ou problemáticas referentes à responsabilidade social. Né? Isso é muito bom. Como nós vimos aí da autora Glória Pérez, né? Uma autora altamente competente que tem trazido, né, à tona o debate de várias aberrações sociais, de vários dramas sociais, né? Como o tráfico humano, como a questão de crianças desaparecidas. E através dessa novela, Explode Coração, né? Ao final de cada capítulo tínhamos mães que apresentavam cartazes contendo fotografias de seus filhos desaparecidos, e nessa perspectiva muitas crianças foram encontradas. Então nós vimos como é importante a arte, né, como forma de denúncia da realidade social. Então isso é muito bom, essa é uma das conotações positivas, né, quando temos um autor que realmente se preocupa com as intervenções, né, positivas, respeita também o seu público. Enquanto isso, nós temos outras programações controversas, né, que trazem, né, temas que detonam a família, né, temas que prejudicam, que não são tão digamos assim, instrutores. Então, daí
nós atentamos para o quê? Para que possamos ver a ideologia que está por trás de cada programa que está sendo veiculado. Qual a intencionalidade? Qual é a conotação? Né? A partir de cada cena, de cada programação apresentada, ela vai contribuir o quê? Para a família, para a formação de crianças, para a formação sadia e saudável, para o equilíbrio social, né, da nossa população. Então aí a nossa dica, né? E o site para que você possa ampliar ainda o InfoEscola, para que você possa ampliar mais os seus estudos, as suas pesquisas. E dando sequência... A primeira experiência de levar uma novela do rádio para a televisão aconteceu em dezembro de 1951 na TV Tupi de São Paulo. Sua Vida Me Pertence. Ia ao ar 2 vezes por semana, ao vivo, e durou 2 meses. O texto, a direção e o papel principal eram de Walter Foster, naquela época galã de novelas de rádio. A história básica era um homem que estava apaixonado por uma mulher e ela não dava bola para ele. E ele então ele dissera assim: eu vou te conquistar e você vai me amar porque a sua vida me pertence. Quem ouvia esse texto de Walter Foster era a Vida Alves, a mocinha da história que mostrou o primeiro beijo da TV brasileira. E como é que foi ter dado esse beijo? Deu muita confusão para que acontecesse esse beijo? Bastante, porque o cinema também era muito mais conservador, não é? Hoje em dia as coisas já são diferentes. Então houve bastante polêmica. Dá, se não se dá, faz ou não faz, e acabou sendo um beijo na boca. Alguns falam que é na bochecha, não, na boca, mas biquinho fechado. O começo da telenovela brasileira foi o seguinte: apareceu um cidadão aqui chamado Penharanda, que trabalhava para Colgate-Palmolive, que era uma firma muito interessada em novela, porque patrocinava novelas no México, na Argentina e tal. Naquele tempo, a televisão argentina era superior à nossa, isso já vai longe. E então ele veio aqui com uma malinha embaixo do braço, cheio de scripts de novelas mexicanas e argentinas. Tanto que as primeiras novelas que fizeram sucesso no Canal 9 foram adaptadas para Ivani Ribeiro, e eram de um chefe chamado Abel Santa Cruz, era a moça que veio de longe, e mais uma outra que eu não me recordo o nome agora. Então ele começou, entrou na minha sala e disse assim: vamos fazer novela todo dia um capítulo. Eu quase matei ele, né? Falei: como? Não é possível, não dá. Ele falou: não dá. Só aquele espanhol carregado, tá num jeito muito simpático, tá? Se você trabalhar mesmo para valer, dá, porque o público se amarra, você segura, tal, pau. E ele fez lá uma preleção. Falei: poxa, não é que... Fiquei meio assim, mas... Falaram: vamos estudar. Nesse vamos estudar, ele lançou no 9, né? E realmente pegou fogo. Então nós também entramos no mercado e fizemos as nossas novelas também. E daí pra frente começou com Alma Cigana e foi embora, né? Eu resolvi ser mais ou menos louco e resolvi botar a novela diária. E coloquei a primeira e deu certo. Coloquei a segunda, me chamaram de um pouco louco. Coloquei a terceira novela diária, me chamaram de mais louco. As novelas formam a grade até hoje da televisão brasileira, a grade principal da televisão brasileira. E a Excelsior foi a grande experiência disso tudo. E lá eu tive, através do Edson Leite, grandes experiências. Sem ele não seria possível eu ter feito os trabalhos que lá eu realizei e ter feito os exercícios de linguagem. Lá com o Ivani Ribeiro eu realizei trabalhos como A Deusa Vencida, o A Indomável, que era uma adaptação da Fera Domada de Shakespeare, havendo um transporte aí para Brasil em 1930, mas pela primeira vez com um trabalho de direção de arte na televisão. Até então não havia essa função. Esse lugar é um lugar que me desperta grandes emoções. Nós estamos aqui na rua Nestor Pestana, em São Paulo, no coração de São Paulo, número 145. E esse é o Teatro Cultura Artística, hoje. E antigamente,
Quando eu comecei minha carreira, aqui funcionava a TV Excelsior. E foi aqui que eu fiz o meu primeiro teste para minha primeira novela, pelas mãos do Walter Avancini, que marcou aqui em cima, no pavimento de cima. Ficavam várias salas, Edson Leite e toda a direção da Excelsior. E numa das salinhas que existiam aqui em cima, eu fiz o meu primeiro teste para ser aceita. Para minha primeira novela, que foi Malu, em Adeus é Vencido, uma novela do Ivani Ribeiro que fez um imenso sucesso. Sim, Eduardo, acontece que hoje é o dia de atendermos os clientes mais humildes da Redenção e Diana não vai poder ir. Eu sinto muito. O senhor sente muito? Mas meu pai é quase um inválido, ele não pode ficar aí abandonado dessa maneira. E o que é que você fez para arranjar alguém para cuidar do seu pai? Na TV Excelsior, a Redenção foi a mais longa novela da televisão brasileira. Eduardo, talvez eu tenha dito isso mesmo. Eu vou cuidar dessa parte. Em todo caso, é bom você saber que Diana não vai mais voltar à sua casa. A TV Rio e a TV Tupi responderam ao sucesso da Excelsior com O Direito de Nascer, que teve o último capítulo transmitido ao vivo do Maracanãzinho. Muitas lembranças desse teatro, né? Teatro, cultura artística, ex-TV Excelsior. Tudo era gravado aí dentro. Até que se fizesse os estúdios lá da Vila Maria. Gravamos muito aí, inclusive a primeira, a segunda, a terceira, a quinta novela diária. 25499 ocupado, a primeiríssima, foi gravada aí. Você deve ter discado o número errado. Ah, não é 25499? Não, quase. É 25498. Foi um engano seu. Olha, moço, desculpe. Mas que sucesso que foi a novela, né, Tarcísio? A novela não dava nada. Não tinha audiência na época. O horário não dava nada, era traço. Era hora de jantar e ninguém via televisão na hora do jantar. E quando a novela terminou, já era um enorme, um imenso sucesso. Quer dizer, um sucesso era 30% de Ibope. E artista brasileiro dar 30% de Ibope na televisão naquele tempo era milagre.
galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira e você tá aqui no Rede Rafas. E para quem tá acompanhando aí o canal Viva já deve saber que Explode Coração está entrando na sua reta final, já está nos seus últimos capítulos. E uma curiosidade particular minha que eu corri atrás para saber e eu achei interessante trazer aqui pro canal é sobre as crianças desaparecidas que eram mostradas nos créditos finais da novela. No ar, mais um campeão de audiência. Para quem não sabe, Explode Coração ela ficou muito famosa pela questão da abordagem social sobre as crianças desaparecidas, através da personagem da Odaísa, que era interpretada pela Isadora Ribeiro, que tinha o seu filho o Gugu raptado. E descobre-se depois que ele acabou sendo raptado para ser vendido para um casal rico, né, um casal de gringos, como constava na matéria do Notícias da TV e da Folha de São Paulo. Com a atenção que essa campanha social das crianças desaparecidas acabou ganhando, a Glória Pérez, não satisfeita, resolveu misturar ficção e realidade e começou a gravar cenas junto com as mães da Cinelândia, que são um grupo de mães que se reúnem aí para encontrar crianças desaparecidas, né? E através da personagem da Deborah Evelyn, que era jornalista, né? Essas mães da Cinelândia, as mães da vida real, procuravam, né? Pediam a volta dos seus filhos que desapareceram, pediam ajuda, né? Para reencontrar os seus pequenos desaparecidos. E não só as mães também, como a novela mostrou, tias, tios, avós também, indo lá interceder pelas crianças desaparecidas. Essas mães se reúnem na Cinelândia num protesto silencioso contra o desaparecimento de seus filhos. Essa campanha começou a ser coordenada pelo Centro Brasileiro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. E foi o centro que disponibilizou cerca de 400 fotos para a novela divulgar, né, nos créditos finais. E dessas fotos, cerca de 70 crianças foram reencontradas. Uma criança, inclusive, foi encontrada no primeiro dia quando começou essa campanha. E essas 400 fotos, elas foram divulgadas entre março e maio de 1996, que foi o período que a novela foi exibida aí na sua reta final e a partir de quando o Gugu desapareceu na trama. E quando a primeira criança foi encontrada, a Glória Pérez até comemorou, né? Inclusive agora na reprise a Glória Pérez compartilhou nas suas redes sociais a manchete e dizendo, né, que se orgulha muito de ter ajudado em uma causa tão nobre como essa, né? Mas uma curiosidade aí também é que essa campanha, né, das crianças desaparecidas causou um certo pânico nas crianças naquela época. Muitas crianças tinham medo de ir a passeios de escola, tinham medo de sair na rua, né? Pediam para os pais irem buscar nas escolas com medo de serem raptadas, com medo de desaparecerem. Tem depoimentos aí pela internet também sobre esse caso que crianças tinham medo de carro preto. Foi o carro preto de Explode Coração que raptou o Gugu. E outra curiosidade também é que das 70 crianças que foram encontradas nessa campanha, em 1996, cerca de 26 crianças fugiram de casa por conta própria. Elas não desapareceram, elas fugiram porque eram espancadas, eram abusadas e violentadas. Então, assim, na matéria que eu encontrei na Folha de São Paulo, tem depoimento de uma criança dizendo que era melhor ficar na rua ou no centro, né, que recolhia as crianças de rua, do que ficar em casa levando sovada. Então, assim, querendo ou não, é um caso muito complicado, é um caso muito sério, né? Mas que bom que a novela prestou esse papel. Explode Coração, eu assisti alguns capítulos, eu confesso que nos primeiros capítulos eu adorava a novela, mas depois de um tempo ela foi ficando chatinha. Aí o nosso exercício, certo?
finalizando a nossa aula.